O Corinthians precisava dar uma resposta forte depois da goleada sofrida diante do Palmeiras. E na noite de quinta-feira, jogando em casa, essa resposta veio. A confiança voltou com muita conversa. Primeiro de Fagner com Mancini, depois de Mancini com Cássio. Tudo isso porque o Corinthians tinha dificuldades para furar o bloqueio montado pelo técnico Jair Ventura, do Sport. Lembra dele? As melhores jogadas eram pelo lado direito, com o trio Casares, Fagner e Gustavo Silva. Aos 28 minutos, Gustavo Silva, que não quer mais ser chamado de mosquito, invadiu a área e... Bom, melhor o Wagner Mancini falar. Ué, então pode chamar de mosquito? Parece que ele entendeu o recado. Porque 5 minutos depois, Gustavo Mosquito, ou Silva, não chegou assim a soltar a perna. Mas foi o suficiente para abrir o placar para o Corinthians. Linda bola para o Gustavo Silva, que toca na saída do Luan Poli. 1 para o Timão, 0 para o Sport. São grandes jogadores, né? Casares e Fagner. Até facilita um pouco o trabalho. Muito feliz, né? A primeira jogada ele tomei a decisão errada. Mas graças a Deus aí o Casares, né, fez um bom passe e eu pude concluir em gol. Corinthians ainda teve essa chance com Camacho. Cabe o chute, Luan Poli! E falando em chutar de fora da área, o técnico Wagner Mancini do Corinthians vem pedindo para alguns jogadores fazerem hora extra depois dos treinos para aprimorar fundamentos. Um desses jogadores é o meia Matheus Vital, que vinha desagradando principalmente nas finalizações. Você percebeu que eu falei vinha, né? No passado? Pois é, porque o Matheus Vital marcou mais um gol chutando de fora da área. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Matheus Vital roubou a bola, foi levando como que não quer nada e chutou, ó, no cantinho. Vai, Corinthians! Matheus Vital faz o segundo gol do Timão em Itaquera. Matheus Vital que comemorou fazendo esse gesto que, sinceramente, eu não sei o que é. É uma coceira no cotovelo? É uma mira? Aceitamos sugestões. Pra fechar, o Fagner fez que ia chutar e meteu esse passe cheio de categoria pro Jô. É o terceiro do Timão em Itaquera. Jô vai na rede com 34 minutos do segundo tempo. Ciro entrou na primeira, na segunda não deu pro goleiro Luan Poli, do Sport. Corinthians 3-0 e agora 6 pontos do Grêmio. Primeiro time que aparece no G6. Hoje nós já estamos no G8, né? Mas é importante chegar no G6 ou no G4. Isso aí vai depender muito daquilo que nós fizemos em termos de produção agora na sequência de jogos. Eu acredito muito e quero que o Corinthians melhore jogo a jogo. A gente nunca está satisfeito, essa é a verdade. O Corinthians aí mostrando uma recuperação imediata, né? Após uma goleada também, né? um vexame num clássico, enfim, consegue uma recuperação imediata e tá na briga, Cereto? Tá na briga pelo G6, pelo G7, mas acima disso acho pouco provável. O Corinthians não é aquele time espetacular que se imaginava que fosse quando venceu de goleada o Fluminense, mas também não é o time horroroso que perdeu para o Palmeiras, ou que se imaginava que fosse horroroso que perdeu de goleada para o Palmeiras 4-0. Conseguiu responder imediatamente numa vitória contra o Sport. O Corinthians tem crescido demais de rendimento em jogos contra time debaixo da tabela ou na metade da tabela. Ontem chegou a marca importante de 45 pontos, ou seja, não vai ser mais rebaixado. E está na 8ª posição, muito acima da expectativa de quando o Wagner Mancini foi contratado. Inclusive da sua, né, Lofredo? Sem dúvida. Minha expectativa antes do Wagner Mancini era que o Corinthians disputasse o rebaixamento ali, lutasse contra o rebaixamento, não até as últimas rodadas, mas até a essa altura do campeonato, eu imaginava. E agora o Corinthians não é que o Corinthians já está livre, não é porque fez os 45 pontos, não. Está livre porque já estaria, porque o campeonato não chega, a zona do rebaixamento não chega a 45. Então, está muito tranquilo para a classificação do Corinthians, para a permanência do Corinthians. E eu diria que entre os 8, entre os 10 o Corinthians fica, certamente.
Agora precisa ver se fica entre os 8 e essa pequena possibilidade de ficar entre os 6. Embora a 7ª posição já vá dar vaga à Libertadores, tá? Então, essa é uma posição bastante disputada, porque essa certamente dará vaga à Libertadores. E o Corinthians, como o Cereto disse, fez mais uma boa atuação contra uma equipe que está ali embaixo da classificação, mostrando que atualmente a diferença do Corinthians para esses times, ela é muito grande, assim como é diferente o Corinthians enfrentando os adversários ali do G6, a gente viu contra o Palmeiras. Corinthians e Sport, o que mudou do jogo de Corinthians e Palmeiras para Corinthians e Sport? Basicamente mudou o adversário. O Corinthians não conseguiu jogar esse jogo que ele vem apresentando contra outros adversários, contra o Palmeiras, porque o Palmeiras é mais forte. Contra o Sport, com 2 mudanças apenas, que 3 na verdade, né? A zaga, que não pôde contar com o Gil, Bruno Mendes entrou mais uma vez num bom nível. O meio-campo com o Camacho, no lugar do Gabriel, que estava suspenso. E a outra ideia que me pareceu muito interessante, do Ramiro no lugar do Cantillo. O Cantillo tem mais qualidade técnica? Tem mais qualidade técnica, vira o jogo melhor. Agora, ele é de uma dedicação muito pequena na participação do jogo, principalmente sem a bola. E o Ramiro acrescenta mais nesse tipo de jogo. O Cereto, o nosso amigo Caparica, na reportagem, destaca o fato do Mancini estar pedindo que os jogadores treinem mais fundamentos. Eu acho que fica claro, desde que ele assumiu, que ele tem conseguido tirar o melhor desses jogadores, né? Jogadores que não vinham rendendo antes. E um grande exemplo disso é o Matheus Vital, né? Isso, o Mancini tem o mérito de melhorar alguns jogadores. Isso é muito mérito do técnico. O Matheus Vital é um exemplo claro, né? O Matheus Vital era um jogador eterna promessa, que driblava só pro lado, não era objetivo, não tinha aquele drible vertical e não chutava no gol, né? E agora fez uma grande partida contra o Fluminense, fez uma partida ruim contra o Palmeiras, mas aí todo mundo jogou mal contra o Palmeiras e ontem fez de novo uma bela partida contra o Sport e está arriscando, está chutando de fora da área. Além do Matheus Vital, o Mosquito também está jogando muito bem, é outro jogador que cresceu no comando do Mancini. Mérito para o técnico do Corinthians, que está fazendo a seguinte projeção: 15 pontos nos próximos 8 jogos para se classificar para a Libertadores. Seriam 5 vitórias em 8 jogos para conseguir a classificação para a Libertadores no G6. Lofredo, que tal o momento do Vital? 3 gols nos últimos 4 jogos. Bem participativo, não fica preso. Claro que ele joga muito mais pelo lado esquerdo, mas ele vem para o meio, inclusive fez o gol assim, participou de jogadas pela direita até, e nessa posição o Corinthians utilizava o Otero. Ele entrou como substituto e tinha outras opções ali que vinham na frente dele, não porque são melhores do que ele, mas porque viviam momentos talvez um pouquinho superior, embora fossem mal também, que era o caso do Everaldo, do Léo Natel. Foram tentados esses jogadores até voltar o Vital. E aí quando o Vital voltou, ele mostrou que tinha uma qualidade superior aos seus rivais de disputa de posição. Tenho gostado do Corinthians, do lado direito principalmente, Fagner jogando muito bem, altíssimo nível na parte ofensiva. Isso está fazendo com que o Gustavo Mosquito, que se é chamado pelo técnico de Mosquito, eu me permito chamar também, cresça, né? Se torne um Mosquito assim robusto, um Mosquito assim que está pegando muito sangue dos adversários e criando uma dupla bem legal ali com o Fagner, com a participação do Casares. Esse come a bola o tempo inteiro. Pois é, Casares num grande momento também, né? Momento garçom do Casares. Ontem ele chutou menos e passou mais, né? E ele chuta bem também. Mas o Casares, você sabe que ele gosta de uma festa, né, Janaína? Poderia, inclusive, contratar um buffet, ser dono de buffet, aquela coisa toda. Mas em São Paulo, ele tá muito focado. Eu não sei se a pandemia... né? Provavelmente. Pelo menos a pandemia não permite que o pessoal faça festas. Espero que sim. Mas ele fez festa em Belo Horizonte no meio da pandemia, em meio à pandemia. Mas em São Paulo ele está muito, muito focado e está jogando muita bola. No começo não estava no melhor, demorou para ele adquirir o melhor condicionamento físico. Mas todas as bolas passam pelos pés do camisa 10 e ele facilita o jogo para o Corinthians. Muito bem, encerrando o assunto Corinthians, então. O Corinthians pega na próxima rodada o Bragantino, projeção aí do técnico Mancini de 15 pontos para chegar à Libertadores da América. Vamos aguardar.
Seguindo no jogo que fechou aquele mini campeonato do G6, né? O Flamengo bateu o Palmeiras e voltou a